Olá, turma! Estamos de volta com nossas videoaulas. Professor Euler, professor de matemática, né? Estamos começando mais um bimestre. Gostaria de dizer a todos vocês, sejam bem-vindos, né? Vocês que estão no modo online. E sejam bem-vindos a mais um bimestre. Estaremos juntos aqui novamente para darmos continuidade nos nossos trabalhos, né? Você do outro lado da telinha, participando das aulas. E eu aqui, com certeza, sempre ao dispor para ajudar vocês, né? Nossa aula de hoje, ela tem uma... Assim, nós vamos começar, na verdade, com uma mensagem a você, né? Essa mensagem direcionada a você que está em casa, né? Estudando, estamos passando aí por esse momento de pandemia, mas as nossas aulas, elas já retornaram no modo presencial, né? Já tivemos aí o nosso primeiro bimestre, concluímos o nosso primeiro bimestre, né? E já fizemos várias aulas aí, claro, tomando todos os cuidados, as precauções aí enquanto a pandemia, né, o coronavírus. E essas medidas aí de cuidado e prevenção, seja no ambiente escolar ou em casa, nós temos que tomar, né? Distanciamento, uso da máscara, enfim, são vários itens que nós sempre estamos tomando cuidado, né? E esse contato presencial nos trouxe uma reflexão do que você do outro lado da telinha, né, do outro lado aí que está assistindo os videoaula, estão passando. Muitos trouxeram algumas aprendizagens, mas também junto isso veio as dificuldades, né, onde foi visto o reflexo nos livros, nos cadernos, né, e percebemos que alguns trazem uma bagagem de dificuldade pelo fato de não ter o professor totalmente ali e os colegas também para ajudar no momento ali da aula, né? Então, para isso, a gente está convocando você, convidando você que está do modo online para vir junto conosco, né? Vir para a sala de aula, para o modo presencial, para que nós possamos solucionar essas dificuldades, né, que foram encontradas aí. Bom, vou citar para vocês aqui alguns dos motivos que você precisa saber em relação à sua volta do modo presencial. Um deles é o preparatório do Enem, né? Acredito que vocês esse ano provavelmente e outros anos vão estar participando do Enem. Então, o professor aqui de matemática e demais professores estão fazendo os vídeos aulas e aulas, né, bem legais para ajudar você a, com certeza, ter uma boa pontuação no Enem. Outro item importante é esse convívio e relação, né, aí sobre a interatividade entre o professor e o aluno, né, essa comunicação direta. Essa comunicação direta, porque através dessa comunicação, eu olhando nos seus olhos diretamente e você, através da sua reação, eu consigo aí verificar se você está tendo uma dificuldade ou não e, consequentemente, eu consigo te ajudar. Bom, outro fator importante com a sua volta no modo presencial é a troca de conhecimentos com os seus colegas, né? É claro que muitos se falam aí pelas redes sociais, mas acredito eu que vocês aí tendo esse contato visual, né? E com certeza essa relação de amizade de vocês em sala de aula, vocês também conseguem se ajudar, né? Fora, não só na aula, mas também no psicológico, no emocional, são vários fatores que são bem beneficiados, né? Quando você tem esse contato aí com seus colegas. O outro fator importante, né? O outro item é o preparatório aí para a OBMEP. Nós estamos fazendo aí o preparatório, aplicando as questões, né, que possam trazer vocês para esse conhecimento matemático e também vocês comecem a ter mais gosto, né, de estudar matemática. Mais um item importante que nós não deixamos de citar é sobre as correções das atividades, né? Das atividades aí dos conteúdos paralelamente aos exemplos, aos exercícios, né? E também preparatório ao PSC. Vocês sabem que vocês têm que estar sempre, assim como nós professores, estar sempre renovando, né, os conhecimentos. E através desse conhecimento que a gente começa a entender mais o nosso campo de estudo, tá bom? Então convido você que está me assistindo nesse momento a vir junto, somar, né, aí na sala de aula presencial e que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho e você com certeza tem um bom aproveitamento. Mas você que vai ficar do modo online
nesse momento, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, vamos começar a explorar o nosso segundo bimestre, nossos livros didáticos, nossos livros de atividade, cadernos, atividade. Vamos dar continuidade no trabalho que nós estávamos fazendo, né? Então vamos estar só somando aí conhecimentos, tá bom? Então na nossa aula de hoje, na aula hoje do dia 22 de abril, nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo, né? E vamos fazer uma aula inicial abordando os principais assuntos que nós vamos estar trabalhando nesse bimestre e já falando do nosso primeiro assunto da aula de hoje, tá bom? Então peço para você, nesse momento, a pegar o seu material didático, o seu caderno, o seu livro, a sua agenda. É importante que você anote na sua agenda a página que estamos trabalhando, tá bom? E também anote aí as questões que vão ser solicitadas para você resolver aí após o término do vídeo aula, ok? Então nesse momento estarei compartilhando a tela com vocês e mostrando com certeza a nossa aula de hoje, tá bom? Quero que você me... Ok, segunda série, vamos lá começar a nossa aula, né, de hoje. Eu quero que você pegue aí o seu material didático e acompanhe aí a nossa aula, tá bom? Então sejam bem-vindos a todos aí ao segundo bimestre, como eu já comecei falando para vocês, né? Vamos começar a falar aqui da nossa disciplina, né, matemática, e vamos dar continuidade nos nossos estudos, né? Vamos falar hoje dos nossos conteúdos que vão ser trabalhados nesse bimestre, mas a gente já vai adiantar. O nosso bimestre está recheado de conteúdo bem legal, tá? Muito, muito legal mesmo. Vamos trabalhar geometria aí plana, geometria analítica, geometria espacial e só figuras. É muito legal mesmo nosso estudo. Eu espero que vocês aí gostem e acompanhem. Então, vamos lá. Vamos estar falando aqui para vocês da geometria de posição, né? Nós vamos falar dos conceitos primitivos, né? O professor Euler aqui vai estar falando com vocês da geometria de posição, mas especificamente de conceitos primitivos. Bom, esses conceitos, pessoal, a gente começa aprendendo desde o ensino fundamental 1, né? A ideia de ponto, reta e plano. Ponto, reta e plano é comum, né? É comum todos os dias na nossa vida. Um ponto de referência, uma rua, né? E o plano é o nosso livro didático, o tampo da nossa mesa, a porta do guarda-roupa, enfim, tem vários exemplos aí, campo de futebol, né? E também dentro desse contexto, nós vamos também estar falando aí do espaço, né? O espaço que nós vivemos. Mas antes de começar a falarmos sobre esses conteúdos, a gente vai voltar um pouco aí o conhecimento sobre esses três principais itens aqui que a gente vai estar citando hoje, né? Ponto. Bom, vamos começar a falar do ponto. Pessoal, o ponto é o pontinho aí que você é acostumado a fazer, né? Você pega a sua caneta, a partir do momento que você toca a sua caneta no caderno, você já tem um ponto. Mas esse ponto, aqui no estudo matemático, não se limita somente a essa informação, né? Então vamos para a definição. O ponto, ele não tem dimensão, ele é chamado de adimensional e ele é indicado por uma letra maiúscula. Então, primeira informação importante. Quando você for representar um ponto ou indicar um ponto, você tem que observar que ele é representado por letra maiúscula do nosso alfabeto, tudo bem? Então, ponto, vocês vão ver aí exemplo de ponto, né? É representado por letra maiúscula, tudo bem? Bom, na sequência temos também uma informação bem importante, alguns exemplos aí relacionados ao ponto. Vamos lá para alguns exemplos. Vou puxar minha tela aqui para cá para ficar bem melhor. Temos aí, ó, o toque da caneta no papel, como eu citei para vocês agora há pouco, né? É um exemplo de ponto. Outro exemplo, tá aqui, ó, o ponto P. Observem que o ponto P ele está sendo representado por uma letra maiúscula, certo? E esse ponto aqui é um ponto de referência. Bom, cabeça de um alfinete ou cabeça de um prego, qualquer algo que seja destacado ali é um ponto, certo? Estrelas no céu. As estrelas no céu também são ponto. Professor, eu posso ser considerado como ponto? Sim, para quem está vendo do espaço, você é um ponto. Mas não só você, a sua rua, a sua casa, né? No seu quarto, um objeto pode ser um ponto. A parada de um ônibus é um ponto. O que a gente fala? Um ponto de referência, né?
Professor, eu tenho uma kitnet, é um ponto? Sim, é um ponto, se for pensar aí no conceito aí, geográfico, né? Conceito geográfico. Beleza. Tendo essa ideia de ponto, nós vamos começar a entender que também o ponto, por que ele é chamado de adimensional? Porque ele não possui dimensão, né? É o que a gente vai começar a entender no próximo tópico, que olha aqui, mais um exemplo, né? Grão de areia. Grão de areia, apenas um grão de areia, né? Porque vários grãos de areia vão formar uma outra figura que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Então, alguns exemplos aqui para você ter uma base aí de exemplos de ponto, né? Você ter uma base de como é utilizado os pontos na nossa vida. Na sequência, vamos falar aqui, ó, do exemplo de ponto através de um mapa. Bom, quem nunca andou de carro, né, e precisou usar um GPS? Ou quem nunca pesquisou aí no Google alguma informação relacionada ao mapa? Eu acredito que quase todos nós precisamos disso, né? E esses pontos aqui, ó, eles são referência para um determinado dispositivo chegar ao seu destino, né? E essa pessoa ou algo que está se movendo para chegar a esse objetivo aqui, ele precisa de um ponto. E esse determinado ponto é que vai levar essa pessoa ao seu destino exato, né? É claro que isso é comum, né? A gente ter aí como ponto, por exemplo, de referência uma escola ou qualquer referência, né? Uma escola, uma casa, um número, né? Ou alguma coisa que seja referência bem explícita. Tudo bem? Então, essa ideia de ponto é aplicável bastante na nossa vida. Bom, na sequência vamos falar de retas, né? Bom, retas, pessoal, existem vários tipos de reta, mas a gente vai falar aqui em retas no termo geral. A gente não vai ficar especificando as retas, porque existem retas paralelas, retas concorrentes, né? Existem vários tipos de transversal, coplanares, existem vários tipos de reta, né? Mas a gente vai falar de reta no geral. Bom, para você, o que é algo reto? A ideia de algo que não tem curva, né? Então, o conceito de reta está direcionado são um conjunto de pontos que não fazem curva. E é unidimensional. E é ilimitado. Bom, professor, explique pra gente aí o que significam essas palavras. Olha só, pessoal. Nós temos aqui, ó, a união de vários pontos equidistante um ao outro vai formar uma reta. Então, aqui temos o ponto A, um ponto B. Digamos aqui, seja uma reta S. Uma informação bem importante, pessoal. Lembra agora há pouco que eu citei para vocês que ponto, tá aqui, ó, ponto A, ponto B, são representados por letras maiúsculas, certo? Já a reta aqui no geral, elas são representadas por letras minúsculas, tá? Então, se você tiver, por exemplo, bem aqui, se eu colocasse aqui a reta R, né? Digamos aqui, fosse a reta R, que é uma reta, né? Vamos chamar de reta R. A reta R é composta do ponto A e B, né? Que a gente consegue enxergar. Mas toda essa parte tracejada aqui, ó, são pontos, eles estão unidos uns um ao outro, certo? Então, a união de infinitos pontos vão formar aqui essa reta. Tudo bem, pessoal? Bom, e geralmente ela é indicada com uma seta para indicar por qual sentido ela está seguindo, né? Nesse caso aqui, ó, nós teríamos a seta indicada para esse sentido, né? Sentido direito. Tudo bem? Então, por que ela é ilimitada, né? Ou infinita? Porque ela não tem fim, certo? Ela é ilimitada e infinita. Tudo bem, pessoal? Ela pode ser tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo ou para ambos os lados. Um exemplo de uma reta, né, é a reta numérica, onde nós temos os números que tendem ao infinito, né, se formos contar com o conjunto de números naturais. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, quanto à reta, a gente vai ter alguns exemplos, ó. Exemplo de reta, um fio esticado. Esse fio pode ser um fio aí de rede elétrica ou pode ser um fio qualquer aí na sua casa. Temos também um taco de bilhar, né, como um exemplo de reta. Mas existe também, por exemplo, poderíamos falar aí da régua, né, como exemplo de reta. Vamos pegar mais um exemplo aí de reta. Uma rua, né, uma rua bem reta também seria um exemplo de reta. Ou vários exemplos, tá? Então temos um fio de cabelo também, né? Então temos aí os exemplos de como e quando são utilizados o conceito de reta. A gente vai ver aqui uma figura
que realmente tem essa ligação. Observe aí, ó. Existe aqui as retas que são ligadas através de ruas, e essas ruas a gente tem uma localização. Por exemplo, quando nós estivermos estudando a nomenclatura de cada tipo de reta, a gente vai estar falando aí a definição, né, e como são utilizadas. Por exemplo, aqui, ó, se fôssemos pegar o conceito de reta, a rua Rio Grande do Sul, ela é uma rua paralela à rua Rio de Janeiro. O que é paralela? Elas nunca vão se cruzar. Já a rua Rio de Janeiro com a rua Paraná, elas são concorrentes. Por que elas são concorrentes, professor? Concorrente não, desculpe. Elas são perpendiculares, porque elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, né? O que seria retas concorrentes, professor? Seria duas retas que fazem tipo um movimento que nem um X, né? Que elas se encontram em apenas um ponto só, tá? Então, nesse caso aí, ó, nós teríamos esse conceito de reta aplicável na nossa vida real como ruas, né? Rua paralela, rua concorrente, rua transversal, né? Então, muitas vezes a gente acaba citando essas palavras, mas não levamos em consideração aí os conceitos matemáticos, né? Beleza. Então, se formos pegar aí o conceito do livro didático na página 5 de vocês, nós temos aí a definição, né? O espaço em que vivemos é tridimensional, ou seja, existem somente 3 dimensões. E quais são essas dimensões, professor? A gente vai falar daqui a pouco delas aí em relação ao espaço, tá bom? Vamos lá. Agora vamos falar de plano. Bom, o plano é muito mais fácil a gente conseguir verificar a existência de plano no nosso dia a dia, né? Quando você senta numa cadeira ao lado da sua mesa, você coloca o seu livro ali, você coloca o seu livro em cima de um plano, certo? O quadro do professor, a lousa ali, a lousa branca, né? O quadro branco é um plano. O chão da sua sala, a cerâmica, é um plano, né? A sua carteira, o seu caderno, quer dizer, ali a parte do braço da carteira, né? É um plano. E existem vários outros tipos de plano. Bom, então plano ele é bidimensional, né? E é limitado em todas as direções. É indicada por uma letra grega minúscula. Então vamos ter aqui, ó, exemplos de plano. Olha só, nós temos o plano alfa e temos o plano beta. O plano alfa e o plano beta são exemplos aí de plano bidimensional. Por que ele é bidimensional, professor? Bom, porque ele tem apenas aí duas dimensões, que é o comprimento e a largura, certo? O comprimento aqui, a largura aqui. Ou, muitas vezes, a gente pode trocar como base e altura. Tudo bem? Bom, seguindo essa sequência, vamos ver agora aqui um exemplo de plano. Vamos lá considerar aqui o exemplo de plano, né? Temos aqui, ó, exemplo de plano. Um campo de futebol é um plano, né? Um tampo de uma mesa, citamos como exemplo o tampo de uma mesa. Também aí a capa do seu livro, a capa do seu caderno. Enfim, tem vários exemplos, né? A capa do seu livro. Então, temos aí vários exemplos de plano, certo? Beleza, vamos ver uma figura aqui que relaciona com plano. Olha só, a tecnologia 3D, né? Uma nova visão do espaço. Então, temos aqui o plano, na verdade, aqui o chão, e as paredes formam também planos, né? Essa imagem aqui ela é bem real em relação àquilo que nós vemos no nosso dia a dia. E existem os planos, né? Relacionados aí, ó, o plano X, o plano Y, o plano Z, certo? Esses planos aí é comum no nosso dia a dia, né? É claro que isso aí está representado de uma forma 3D, né? Uma figura 3D. Bom, e na sequência vamos falar do espaço. O espaço, né? Ele é uma justaposição de plano no sentido perpendicular. Então vamos fazer uma ligação. Ó, o ponto, na verdade, é somente um ponto, né? Já quando você começa a falar de reta, é a união de vários pontos. Quando você fala de plano, é a união de várias retas. E quando você fala de espaço, é a união de vários planos, né? Então, a justaposição, ou seja, a alocação de cada plano, forma aí no sentido perpendicular, aquilo que eu mostrei agora há pouco na figura, forma um espaço. Mas para chegarmos a uma conclusão em relação ao espaço, vamos pegar aí uma lei física, né? Vamos pegar aqui a física e fazer uma ligação. Uma informação bem importante, acredito que vocês já estudaram, mas se não estudaram, vão chegar a esse conceito. Que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Por que acontece isso, professor? Por que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço? Isso se aplica a essa figura aqui, ó.
nós temos uma caixa, certo? Essa caixa é considerada um corpo. E esse corpo está aqui sobre um plano, certo? Por que está sobre um plano? Porque com certeza aqui o fundo dessa caixa é um plano, certo? Beleza. Então, olha só, o que quer dizer que dois corpos não ocupam o mesmo espaço? Será que seria possível uma outra caixa nessa mesma posição aqui ser colocada? Ah, professor, poderia encaixar uma caixa aqui, ó, dentro dessa aí teria dois corpos. Não, gente, aí seria dois corpos, né? Não seria um corpo só, né? Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço é uma verdade, tá? Vamos pegar mais uma figura aqui para a gente ver como é que é feito. Olha só, temos aqui, ó, esse sólido geométrico. Nós temos um prisma, né, uma pirâmide, e um cubo, certo? Aqui um paralelepípedo. Então temos essas figuras justapostas. Por que elas estão sobre o plano? Porque aqui, ó, sobre esse espaço, temos, com certeza, a base dela é plana, certo? Então o espaço aí, a gente vai estar sempre trabalhando o espaço tridimensional. Por que tridimensional, professor? Porque tem três dimensões. Lembra agora há pouco que eu falei sobre tridimensional? Eu queria falar sobre as três dimensões. E quais são essas três dimensões? Temos o comprimento, a largura e a altura. Bom, se formos pensarmos aí na situação bidimensional, pessoal, nós temos como exemplo o plano cartesiano, que temos o eixo de x, né? O eixo de x e o eixo de y. E tridimensional, professor, são três dimensões? Sim, é o eixo de x, o eixo de y e o eixo de z. Que eu vou estar mostrando para vocês aí como é feito o estudo com esses três eixos, né? E é claro que essa tridimensionalidade é estudada através aí da posição, né, da figura, tá bom? Então não esqueçam aí dessa informação bem importante para os nossos estudos. Beleza, então feito isso a gente vai conseguir enxergar um pouco mais aí sobre o nosso assunto. Então complementando aí o que o nosso livro tem, vamos pegar a ideia de geometria, né? Os principais pontos, a reta e o plano espaço, dizemos que são primitivos, pois não admite uma definição formal. É isso que a gente está falando aqui desde o começo da aula, né? Não existe uma definição justa. O que eles possuem? Eles possuem postulados, né? A gente vai estudar futuramente aí, postulados, tá bom? Bom, então, pegando essa sequência aí de informação em relação ao ponto, espaço e plano, é muito comum nós utilizarmos no nosso dia a dia, né, pessoal? Então, nós vamos pegar aí, ó, o conceito bem aplicável aí do nosso livro didático na página de número 5. O ponto não tem dimensão, é adimensional, indicado por letra maiúscula do nosso alfabeto. A reta tem apenas comprimento, é unidimensional e é limitado aos ambos sentidos, indicado por uma letra minúscula. O plano é bidimensional e limitado por todas as direções, é indicado por uma letra grega minúscula, né? Bom, e aí temos o par ordenado, que a gente pode ser representado aí no plano cartesiano, né? O eixo de x e o eixo de y relacionado aí ao plano. Já o espaço, vocês podem acompanhar na página 6 do livro de vocês, tem aí entendido como conjunto de todos os pontos, né? E ele tem comprimento, largura e altura, é tridimensional, ou seja, tridimensional são três dimensões. Bom, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, bem legal para você entender o que é bidimensional e tridimensional. Bidimensional, vamos pegar aí um filme, né? Um filme 2D, né? O bidimensional 2D significa que tem duas dimensões. Quais são essas dimensões, professor? O comprimento e a largura. E o que seria o 3D, tridimensional? É uma visão da realidade, é a figura tendo o comprimento, a largura e a altura. Se a gente for pegar aí uma figura tridimensional, a gente consegue verificar que ela tem comprimento, largura e altura, né? Que nós conseguimos entender que é uma figura 3D, né? 3D tridimensional. Beleza. Então, ao espaço, podemos associar um sistema de coordenadas na página 6, né? Com três eixos perpendiculares 2 a 2. Assim, para indicar um ponto no espaço, são necessárias três coordenadas. Quais são as coordenadas que eu falei agora há pouco? X, Y e Z, né? O terno ordenado é composto por uma abscissa de uma ordenada e de uma cota coordenada do eixo Z, né? Que eu falei agora há pouco para vocês. Bom, qualquer figura é um subconjunto do espaço, seja plana ou seja espacial. Nós temos aí a figura de um cilindro, né? De uma esfera, de uma pirâmide, de um triângulo, de um retângulo e de um prisma hexagonal ou pentagonal, né?
Como a reta e um plano são conjuntos de pontos, para relacionar esses entes geométricos, utilizamos nomenclaturas já conhecidas. Ponto e reta. O ponto A pertence à reta R e o símbolo EA pertence a R. E o ponto B não pertence à reta R, B não pertence a R, né? Ponto e plano. O ponto P pertence ao plano π e P pertence a π, né? O ponto Q não pertence ao plano π, ou seja, Q não pertence a π. O ponto R não pertence ao plano π, R não pertence ao plano π. Beleza? Então temos aí os pontos que estão internamente e externamente aí dentro do plano. A mesma coisa é os pontos que estão que fazem parte da reta e que não fazem parte da reta. Reta e plano. A reta R está contida no plano alfa. Professor, quando que uma reta vai estar contida num plano? Pessoal, uma reta ela só vai estar contida num plano quando dois pontos ou mais pertencerem a esse plano, certo? Dois pontos ou mais. Então, por uma reta passa infinito, ou por um ponto passam infinitas retas, certo? Por dois pontos só passam aí apenas uma reta, tá bom? Por exemplo, o ponto P pode passar infinitas retas. Por exemplo, você tem aqui um ponto, certo? Um ponto aqui, ó. Você pode passar reta assim, 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 qualquer sentido, né? Já no A e B temos o ponto A aqui e o ponto B aqui, ó. Só vai passar uma reta para tocar nos dois pontos, né? Então, para a reta pertencer ao plano, dois pontos dessa reta tem que pertencer ao plano. Só um, ela não pertence ao plano. É o que a gente observa na figura aí, ó, a reta S. Por que ela não pertence a esse plano? Porque só o ponto E ele está contido na reta, certo? Então, só um ponto não faz com que a reta ela pertença aí ao plano. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza, né? Essa ideia aí não tem cálculo, esse nosso conteúdo é somente a noção de conceitos, tá bom? Bom, agora a missão para vocês, né? Vou deixar uma missão para vocês aí, ó. Vocês vão fazer agora a agenda de vocês. Peço que vocês deixem aí registrado numa agenda. Por quê? Porque fica muito legal para o professor e para você também ter o seu material bem organizado, né? Coloque a data de hoje, coloque as páginas que nós trabalhamos hoje e coloque as atividades que vão ser propostas para você resolver. Eu vou pedir para vocês resolverem apenas a página 7, a letra A e a letra B. Não é uma questão, né? Não é uma questão, por exemplo, para ter números, né? Mas é uma questão que envolve as duas itens, né? A e B. Então, somente a página 7, A e B. Temos a letra A. Vamos lá para as perguntas. Se você prestou atenção na explicação, você vai conseguir responder bem rápido. Se um ponto pertence simultaneamente, o que é simultaneamente? Simultaneamente significa que ele pertence a um e a outro ao mesmo tempo, né? A uma reta R é um plano alfa, então a reta R está contida no plano alfa se apenas um ponto, cuidado com isso aí, né? Letra B. Se dois pontos pertencem simultaneamente à reta R é um plano alfa, então a reta R está contida no plano alfa? Bom, aí fica muito mais fácil da gente saber, né, pessoal? Então, vocês vão resolver, enviar a atividade de vocês aí no privado do professor Euler e com certeza vai estar tirando sua dúvida e corrigindo, tá bom? Vamos finalizando nossa aula por aqui. Eu espero que a gente possa dar continuidade ao nosso conteúdo e com certeza aprender muito mais sobre matemática, né? Tá bem simples, nosso conceito não está difícil, nosso conteúdo é bem fácil e através desse conceito a gente vai conseguir entender melhor. Professor, e mais o livro de atividades? Não, o livro de atividades nós não vamos trabalhar nessa aula ainda, nós vamos trabalhar nas próximas aulas, tá? Mas eu já posso resolvendo, professor? Bom, se você quiser dar uma folhada nele e começar a resolver, não tem problema quanto a isso, tá? Você pode sim fazer isso, tá? Bom, então vamos finalizando nossa aula. Só recapitulando que nós estudamos hoje sobre ponto, reta, plano e espaço. No nosso próximo encontro vamos falar de proposições primitivas, mas especificamente dos postulados, tá? E aí a gente vai dando continuidade nos nossos estudos. Beleza, pessoal? Bom, a gente vai finalizar aqui nosso encontro. Eu espero vocês aí no nosso próximo encontro para a gente dar continuidade, nós darmos continuidade aos nossos estudos e com certeza aprender muito mais sobre matemática, tirar nossas dúvidas, né? E ter um bom aproveitamento aí, tá? E reforço aí a ideia de que você tiver condições de voltar no modo presencial, nós estamos aguardando vocês, tá? De coração, tenho certeza que todos os professores vão estar
pronto aí para o seu retorno no modo presencial. Tá bom, pessoal? Bom, finalizo por aqui a minha aula. Fiquem todos com Deus e fiquem na paz. Um grande abraço e tchau, tchau.